Salve, salve, meus amigos! Começando mais um Boletim da Manhã aqui no Arquibancada Tricolor. Sabadão, hein? Sabadão, todo mundo folgando, aproveitando o final de semana e nós estamos aqui. Boletim da Manhã no ar, 6 de setembro de 2025 ainda. Um pouco parado por causa da data FIFA, né? O Tricolor não entra em campo, só está se preparando para o jogo contra o Botafogo lá no dia 14, a volta do Campeonato Brasileiro depois dessa paralisação para os compromissos das seleções. Mas é claro que aqui tem muita informação, muita coisa para a gente falar por aqui no nosso Boletim da Manhã. E para você começar o seu final de semana muito bem informado com relação ao Tricolor Paulista. Ao meu lado, como sempre, JP Ferreira. Tudo bem com você, JP? Um ótimo dia, um ótimo sábado para você. Tudo bem, Vitor Boni? Muito bom dia para você, um ótimo final de semana para todos os amigos aqui do chat também, um bom sabadão aí, podem curtir com moderação, mas curtam esse final de semana, né, sabadão, que sempre reserva algo especial, mas poderia ser mais especial se tivesse jogos, ou no caso hoje, jogo do São Paulo, né, Vitor Boni? Porque faz falta demais o São Paulo Futebol Clube em campo, mais um final de semana sem o Tricolor. É triste demais, mas vamos nessa. Exatamente, podia ter jogo do Tricolor para dar uma animada no final de semana, não tem, mas a gente, claro, se informa e informa vocês por aqui no nosso Arquibancada Tricolor. Aproveita então para dar o bom dia, um ótimo final de semana, claro, para todo mundo que já está nos comentários, que já está aqui participando. Deixe também o seu like, tá? É importantíssimo o seu like para que a gente continue fazendo essa cobertura diária do Tricolor Paulista aqui na programação do Arquibancada Tricolor, no nosso queridíssimo Boletim da Manhã. Então já vamos começar com a nossa pauta por aqui, já falando de Lucas Moura, porque fica a expectativa, é claro, fica a expectativa para o retorno do Lucas Moura depois dessa paralisação para a data FIFA. O Lucas que agora se recupera, né, ainda da lesão que teve no joelho, e a gente espera que ele já esteja à disposição, não só para o Campeonato Brasileiro, mas é claro, foco na Copa Libertadores da América. Ele que está em recuperação da artroscopia no joelho direito, que passou recentemente, né, no último sábado, no sábado da semana passada. Ainda não tem uma data exata para voltar a jogar pelo Tricolor Paulista, mas está bem e livre de lesão. Quem garante isso é o Dr. Moisés Cohen, consultor médico do clube e um dos responsáveis pelo tratamento do jogador de 33 anos. O ge.globo.com fez uma matéria importante conversando com o doutor, que disse o seguinte, abre aspas, foi feita uma artroscopia com finalidade de diagnóstico e ao olhar lá atrás vimos um tecido cicatricial, uma fibrose, essa palavra é difícil, hein? Cicatricial, uma fibrose que faz parte desse processo de cicatrização e o ligamento estava absolutamente cicatrizado, estava bem firme e estável e o que tinha era uma fibrose, um tecido mais duro, foi ressecado, fizemos uma limpeza naquela região, um procedimento simples, rápido, ele fez e foi embora. Eu falei com ele ontem, está feliz, indo bem. Agora é uma dor muito subjetiva. A gente não consegue medir dor. O que eu posso dizer é que o joelho dele tem características muito normais. Cartilagem normal, menisco normal, é um joelho muito bom. Foi o que disse o Dr. Moisés Cohen em entrevista ao GE, falando sobre essa recuperação do Lucas Moura, que teve dois problemas diferentes, né, ambos no joelho direito, em março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. O atacante teve a sua primeira lesão e 2 meses depois voltou a jogar, mas sofreu outra contusão também no joelho direito. A gente espera, claro, né, JP, que depois dessa artroscopia a recuperação avance, né, de forma muito mais rápida do que foi nesses últimos meses, que o Lucas Moura não sinta mais dor. O que resta é agora ficar no aguardo para que ele esteja em condições físicas plenas, para que depois dessa data FIFA volte a jogar pelo São Paulo e especialmente possa estar à disposição no seu melhor nível para o jogo contra a LDU, o jogo de ida pela Copa Libertadores, né, JP? É isso, Boni. Apesar do próprio atleta falar que é difícil ele estar em campo contra a LDU, acho que dá pra gente acreditar. Talvez ele não queira colocar muita expectativa no torcedor, né? De repente falar que vai jogar contra a LDU, que vai tentar essa volta contra a LDU e chega na hora ele não consegue. Então acho que para não criar uma expectativa, ele até coloca os pés no chão, não só dele, mas também dos torcedores. Mas eu acredito que o Lucas talvez consiga fazer essa recuperação, de repente, para estar pelo menos no jogo da volta contra a LDU, entrar no segundo tempo, que seja. Mas é torcer para que ele vá evoluindo nessa lesão, que é uma lesão complicada, uma lesão chata, ele tem muitas dores. O Lucas ele não começa uma partida de fato desde março, quando ele se lesionou contra o Palmeiras, né? Justamente o jogo que ele se lesiona no Campeonato Paulista na semifinal contra o Palmeiras em março. Depois disso, ele fica um tempo fora sem atuar por conta da lesão.
tenta aquela volta, primeiro contra o Fortaleza e aí joga também contra o Alianza Lima. Nos 2 jogos ele entra no segundo tempo e aí sente a lesão novamente contra o Alianza Lima e agora mais recentemente tentou também a sua volta, entrou no segundo tempo nos 2 jogos contra o Atlético Nacional e também no jogo contra o Sport no Campeonato Brasileiro, que até marca um dos gols do São Paulo, mas segue com as dores e aí por isso passou por esse procedimento de artroscopia, né? E aí agora, como o médico falou, só depende dele, porque é o seguinte, em questão médica, questão de cicatrização, questão clínica, o Lucas não tem mais nenhuma lesão. Mas as dores são muito individuais, são muito particulares. Então vai de cada atleta, vai de cada indivíduo a forma da recuperação das dores e também dos treinos, a parte profissional. E o Lucas é um cara muito dedicado, é um cara muito profissional, sempre foi um exemplo nesse quesito. O Lucas é um cara que trabalha muito e ele tem muita seriedade quando ele se lesiona, ele se trata de uma forma muito correta. Então acredito que o Lucas não deva demorar tanto para voltar, assim como talvez outro atleta demoraria, porque o Lucas ele é muito profissional, ele é muito correto. Então acredito que ele consiga voltar aos poucos, mas claro, por ser uma lesão complicada, precisa ter um tempo, precisa ter uma calma com essa volta para que ele não sofra novamente com as dores ou até com uma nova lesão. A gente lembra até que o Lucas ele é tão bitolado, né, tão profissional, que ele segue a mesma dieta já faz o quê? Uns 5 anos, pelo menos. Então é muito bacana mesmo o comprometimento que tem o Lucas. A gente torce, claro, para que ele esteja 100% recuperado logo, para que possa ajudar o São Paulo, o jogador mais tecnicamente diferenciado do tricolor paulista no elenco desse ano de 2025. Ô, Boni, Oi, pode falar. e só antes de você completar, tem um detalhe, né? O Lucas mesmo, você vê nos vídeos que ele faz, né? Naquele meio que boletim que ele gravou quando foi até a Copa do Mundo de Clubes e ele falou que ele ia dar um tempo para se tratar da forma correta, ele estava bastante abatido, pelo menos foi a sensação que eu tive, a sensação, né, de que ele estava realmente chateado com a situação, estava lamentando bastante por conta da lesão, por conta das dores e de ficar de fora. O Lucas não gosta de ficar de fora, nenhum jogador gosta, mas dá para ver no semblante do Lucas que ele estava chateado. E agora ele gravou um vídeo falando, né, inclusive é o vídeo que ele fala que dificilmente estará apto para o jogo contra a LDU, mas ele comenta mais feliz sobre as dores cessadas, sobre a situação atual que ele passa, que agora não tem mais nenhuma lesão, que tá tudo certo com o joelho dele, agora é só recuperar realmente a parte física, né, o ritmo de jogo e também as dores cessarem completamente, mas ele aparece mais feliz, né? Ele aparece mais feliz nas câmeras e aí dá pra gente perceber o quanto o jogador não gosta de ficar de fora, né? E o Lucas ele vai fazer de tudo para voltar o quanto antes, porque ele quer jogar. Exatamente, quer jogar, quer estar de volta e quer vestir a camisa do São Paulo, isso que é importante. A gente sente o abatimento do jogador quando não tá à disposição e tomara que o Lucas volte logo. Ainda nessa entrevista ao GE, o Dr. Moisés Cohen falou sobre algo importante que foi muito discutido pela imprensa, torcedores nesses últimos dias, nessas últimas semanas, se o caso seria cirúrgico, né? Se o São Paulo não teria adotado um tratamento conservador de forma equivocada. E ele disse o seguinte, o Dr. Moisés Cohen, elogiou os protocolos adotados pelo Departamento Médico de São Paulo e disse o seguinte, abre aspas, uma lesão parcial do ligamento sem características clínicas, frouxidão, não tem indicação de tratamento cirúrgico. A gente só reconstrói o ligamento quando a lesão é completa, e ainda assim, só quando a tíbia vai lá para trás. E não é o caso dele, ele não tem indicação cirúrgica. Ele ainda conclui. Ele teve uma lesão parcial e o protocolo foi seguido à risca pelo médico e pela fisioterapia do São Paulo. Porque o que eu tenho escutado, e fico muito triste com isso, que o DM não resolve nada, que não fez fisioterapia direito, o que absolutamente não é verdade. Sempre tem que achar um bode expiatório. É uma opinião médica importante, né? Muito se discutia sobre isso, e acho que até que foi por parte culpa do São Paulo, essas narrativas que foram criadas, a demora para explicar qual que era a situação do Lucas Moura. E é claro, né, que para cada lesão, para cada situação, existem diferentes opiniões, diferentes opções de tratamento. Então, se você não explica ao seu torcedor o que está sendo feito, é claro que muita coisa vai começar a ser especulada. Mas é importante o parecer médico de um profissional tão importante como o Dr. Moisés Cohen, que acompanha desde o começo toda essa situação do Lucas Moura, diz que desde o primeiro momento, desde o princípio, não seria um caso cirúrgico o do Lucas e que o tratamento mais conservador é justificável, JP.
Eu não vou discutir a opinião médica, tá, Boni? Até porque eu não sou médico, então eu não posso discutir termos técnicos, não posso discutir a opinião médica em si. Uhum. Agora, em questão de informações, aí parte de imprensa, divulgação, o São Paulo foi mal naquele Sim. primeiro momento. O São Paulo demorou para esclarecer a situação do Lucas. Não me pareceu também uma volta correta quando ele volta contra a Fortaleza e a Alianza Lima. Me parece que o Lucas não estava pronto, tanto que ele sente novamente a lesão e fica mais alguns meses fora. Então, por mais que o médico alegue que os protocolos foram seguidos à risca, a gente viu que na prática não foi bem assim, porque o Lucas ele volta e sente a lesão. Então, não sei se foi um erro de análise médica, se foi um erro de análise do próprio atleta, achando que poderia já estar apto a voltar e aí acaba tendo o azar de sofrer novamente com a lesão, com as dores, e aí fica mais um tempo parado, mas teve algum erro de rota, pelo menos o que parece, Boni, porque quando ele retorna, joga 2 jogos sem serem jogos completos, e você sente novamente a lesão, e talvez até com mais força, com mais intensidade, não me parece que foi um protocolo 100% correto. Talvez o tratamento em si Uhum. pode até ter sido corretamente feito, os protocolos ali na parte de tratamento mesmo, de cuidados com a lesão, mas o retorno dele aos gramados pareceu de certa forma antecipado, porque ele voltou a sentir essa lesão. O São Paulo não esclareceu corretamente no primeiro momento o que estava acontecendo, e agora sim, divulgando boletins médicos e até o pronunciamento do Dr. Moisés, mostram realmente uma clareza maior sobre a situação, mas o que foi construído ao longo de todos esses meses é falta de esclarecimento, e inclusive de profissionais capacitados para esclarecer da forma correta essa lesão, talvez uma volta um pouco antecipada e, claro, né, por uma falta de esclarecimento naquele momento, a gente não sabe se o atleta se sentiu bem para voltar e pediu essa volta, se o corpo médico entendeu que ele já estava apto e aí colocou ele de volta aos gramados, mas teve algum erro de rota porque ou foi um azar tremendo, mas me pareceu um pouco antecipado esse retorno, que aí o Lucas retorna e volta a sentir a lesão. Então eu vejo alguns erros nesse processo, Boni. Talvez a cirurgia não fosse algo a ser discutido, porque como o doutor falou, foi um rompimento parcial, não foi um rompimento total, então aí você não trata com uma reconstrução, você não trata com cirurgia, mas uma própria artroscopia, será que não poderia ter sido feita, Boni? E se foi feito, São Paulo não esclareceu naquele momento. Mas talvez a artroscopia, no primeiro momento, para analisar de forma mais completa a situação, poderia ter sido feita. Pode até ter sido feita e não foi tão divulgada na época. Eu confesso que eu não me recordo de uma divulgação do São Paulo sobre exatamente uma artroscopia quando o Lucas sofre no primeiro momento a lesão contra o Palmeiras e depois quando ele volta e sofre de novo contra o Alianza Lima. Eu lembro só do esclarecimento da questão da injeção analgésica por conta das dores no local e tudo mais. Então, acho que teve algumas falhas de comunicação, né? Realmente a gente observa algumas falhas de comunicação, talvez um retorno antecipado, mas agora não adianta a gente ficar falando do que passou. Agora é olhar para frente, aprender com o que foi falado de errado, o São Paulo aprender também a esclarecer melhor, e agora acho que o clube também entendeu que precisa esclarecer melhor as lesões. Foi o caso do Oscar, o caso do próprio Lucas, o São Paulo esclarecendo melhor essas situações, e o próprio tratamento também. Acho que o próprio clube entendeu o que pode ter sido feito errado, o que pode ter sido feito certo, e aí aprender e nos próximos tratamentos fazer da forma correta. Exatamente. Torcemos para que o Lucas possa voltar o mais rápido possível, então. São Paulo que tem pela frente Botafogo no dia 14, domingo, pós-data FIFA pelo Brasileirão, e o jogo de ida contra a LDU lá em Quito é no dia 18, uma quinta-feira, às 7 horas da noite. Na ausência de grandes jogadores, das peças importantes, da cavalaria, quem aparece é a base. E com o departamento médico cheio, a base teve que ser requisitada para pelo menos compor o banco de reservas nos últimos jogos do São Paulo. Por exemplo, no jogo diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, perdão, na derrota para o Cruzeiro por 1-0, dos 12 reservas, 8 eram garotos revelados pela base. Entre trajetórias maiores ou menores no clube, 8 eram da base. Henrique Carmo, Yang, Leandro, Mike, Igor Odoni, Nicolas Boshart, não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, Luca e Felipe Negrutti, e além deles, o volante Luan, que já é figura no profissional já há algumas temporadas, voltando agora também a ter espaço nesse time do São Paulo. Na vitória contra o Galo, na 21ª rodada, contou novamente com 8 jogadores provenientes das categorias de base. Yang, Mike, Igor Odoni, Luca, Felipe, Negrutti, Henrique Carmo, Rodriguinho e Patrick. E por fim, contra o Atlético Nacional, o número foi ainda maior. Henrique Carmo, Yang, Patrick, Mike, Nicolas Boshart, Luan, Felipe Negrutti,
Pablo Maia e Lucas Moura, esses últimos dois, claro, já com mais tempo no profissional de São Paulo, Lucas com uma carreira bastante consolidada, inclusive. Então é isso, né, JP? O Cotia, na necessidade, aparece. E os garotos, quando vem recebendo a oportunidade, vem correspondendo. Isso já desde o Zubeldia, né? Quando ainda com muitos desfalques, o Zubeldia começou a utilizar Matheus Alves, Lucas Ferreira, e esses já com pouco tempo também começaram a atuar bem e se tornaram peças importantes no time do Tricolor. Cotia, mais uma vez, sendo importante. Não tem muito por onde correr o São Paulo, um time que tem dificuldade financeira. O São Paulo é o único clube da Série A que não gastou com transferências de atletas, né? Você gasta com salários, naturalmente, mas o São Paulo contratou jogadores que estavam sem contrato ou empréstimo com opção de compra. Então, o São Paulo não gastou com transferências justamente por conta desse momento financeiro complicado. E aí, lógico, né? São outros 500, a gente pode até falar ao longo do boletim sobre a questão do possível déficit, né? Que a situação financeira não está melhorando nada, que o São Paulo só enxugou gastos e, de certa forma, quem fala isso tem razão, até porque é um pensamento próximo com o que eu tenho. Mas, falando sobre a base em si, a base vai aparecer nesses momentos. Ela pode aparecer até no momento que o clube está bem financeiramente. A gente vê Palmeiras, Flamengo, que estão numa situação financeira muito mais confortável também utilizando os seus atletas da base. Ainda mais o São Paulo, que tem uma situação financeira difícil, né? E aí, além da situação financeira difícil, que não te permite fazer tantos investimentos no time, não te permite montar um elenco tão numeroso, tão qualificado quanto talvez o torcedor gostaria, você tem problemas de lesão também. O São Paulo, no último jogo contra o Cruzeiro, tinha o Enzo Dias suspenso, né? E aí, lesionados: Lucas Moura, Oscar, Caleri, André Silva, Rian Francisco, Arboleda, Marcos Antônio, enfim, muitas lesões no time do São Paulo. E o Wendel, que estava voltando de lesão, né? Ele estava no banco de reservas, mas voltando de lesão. Então a base precisa ser acionada também nesses momentos que o São Paulo tem esses desfalques, e tem sido uma realidade do São Paulo já ao longo dos últimos anos, e nesse ano especificamente, com bons atletas subindo das categorias de base, e alguns foram vendidos já, né? A gente viu o William Gomes sendo vendido, o Lucas Ferreira, Matheus Alves, Ângelo, que nem estreou ainda no profissional, já está com a sua venda garantida também para o futebol francês. Então o São Paulo, além de negociar alguns atletas, tem outros aparecendo também na equipe profissional. E é interessante a gente ver o desenvolvimento de alguns atletas. Você vê o Rodriguinho, por exemplo, são 3 anos que ele está no profissional, e agora que ele começa realmente a ganhar mais ritmo, começa a aparecer de uma forma mais qualificada e consegue conquistar a sua vaga de titular. E aproveitando, ele meio que deu sorte, né? Porque o Matheus Alves seria o reserva imediato do Oscar, foi vendido. O Oscar voltou até a lesão, agora teve essa lesão de vértebra. Então o Rodriguinho, de terceira opção, talvez quarta opção, vira a primeira opção nesse momento. E jogando muito bem, né? Então cresceu demais, né? Cresceu demais mesmo o Rodriguinho. E a gente vê outros atletas também voltando a aparecer no time titular, apesar de não ter convencido tanto. O Patrick voltou a atuar no último sábado. Você vê outras peças também aparecendo, jogadores que aparecem no banco de reservas, como o Igão, Nicolas, Negruti, jogadores que têm aí um certo potencial, mas ainda precisam ganhar mais minutagem para aparecer um pouquinho mais. E o próprio Henrique Carmo, né, que eu lamento até um pouco não ter ganho tantas chances, né, não ter ganhado tantas chances ao longo dessa temporada, porque é um jogador que eu gosto muito, acho muito habilidoso, acho que é um cara que tem muito potencial. Já falei algumas vezes aqui, acho até mais habilidoso do que o Lucas Ferreira, que talvez foi o grande destaque da base do São Paulo nesse ano de 2025, né, entre base e profissional. Lógico que tem o Rian Francisco também, Matheus Alves, mas o Lucas Ferreira, talvez juntando base e profissional, tenha sido o maior destaque no primeiro semestre. E eu acho o Henrique Carmo, em questão de habilidade, né, em termos de habilidade, de 1 contra 1, talvez tenha isso até melhor do que o Lucas Ferreira. Então vai ser interessante ver o desenvolvimento desse atleta. Espero que continue ganhando ritmo, continue ganhando chances, assim como o Luca, porque são jogadores que o São Paulo tem que lapidar muito bem, viu, Boni? Talvez não para esse ano de 2025, mas em 2026 serão jogadores que podem ser muito bem utilizados. Claro que se não forem vendidos. Exatamente. A gente torce para que o São Paulo saiba sempre lapidar os seus jogadores vindo das categorias de base. A gente sabe a importância que tem a Cotia, não só no São Paulo Futebol Clube, mas na formação de jogadores para o futebol brasileiro também. Para a gente passar de pauta por aqui, São Paulo, que, claro,
se preocupa com a função de centroavante, não conseguiu contratar o Marcos Leonardo, isso é assunto já batido, não vamos falar mais por aqui na programação do Arquibancada Tricolor, mas agora a questão é, se vai atrás de um camisa 9 para suprir essa função entre os jogadores que estão livres no mercado. Né? O São Paulo ainda pode registrar jogadores, mesmo que a janela de transferências tenha sido fechada, pode escrever jogadores que estejam livres no mercado, que já estivessem livres no mercado, né? Melhor dizendo, mesmo quando a janela estava aberta. Tem alguns nomes que a torcida, claro, vai sonhar sempre, alguns passando aqui nos comentários também, Paco Alcácer, Abubakar, tinha um outro também que Balotelli, né? São os nomes dos caras que estão livres no mercado e que a torcida sonha, né? Mas eu não sei se claro, alguns podem ser interessantes, mas acho que esse desespero talvez não seja benéfico para o São Paulo, né? JP já tem atacantes, trouxe um agora que não é um centroavante, mas ainda assim é um jogador para função ofensiva, que é o Rigoni, tem o Tapia, tem o Dineno. Eu acho que mesmo que for contratar, não acho uma opção ruim contratar algum jogador que esteja livre no mercado, mas tem que ser feito de forma inteligente e não no desespero para tentar tapar o buraco que teria sido deixado pela lesão do André Silva e pela não contratação do Marcos Leonardo. O que você pensa, JP? Boni, tem uma situação que eu costumo falar, né? Antes mesmo da novela Marcos Leonardo, de tudo que aconteceu, de tudo que foi envolvido essa semana, a gente sabe o que é e não vale a gente ficar lembrando. Eu falei algumas vezes aqui no boletim mesmo, né? Falei em alguns comentários de que o São Paulo não necessariamente precisaria de um camisa 9 para o seu sistema de jogo. É claro que o ideal seria o São Paulo ter, sim, um camisa 9 para, em determinados jogos, ter aquele pivô, aquele cara que ganha no corpo fisicamente ali contra os zagueiros adversários. Mas esse esquema que utiliza o Hernan Crespo não necessariamente precisa de um camisa 9 de origem. Em alguns momentos, por exemplo, em 2021, quando ele foi campeão paulista, ele foi campeão no segundo tempo ali contra o Palmeiras, jogando com o Luciano, talvez como o cara de referência. O Luciano não é um camisa 9. No primeiro tempo foi o Pablo, né? Mas acho que o time rendia melhor quando estava o Luciano ao lado de mais algum atacante. E acho que assim, em alguns momentos também da Libertadores aquele ano, ele, por exemplo, o jogo contra o Racing, que talvez tenha sido o melhor jogo daquele time do Hernan Crespo em 2021, o ataque foi formado pelo Marquinhos e pelo Rigoni. Nenhum deles é 9. O Rigoni jogou um pouquinho mais avançado, né, como se fosse um 9, mas não é um camisa 9. E o Marquinhos, muito menos, é um jogador de velocidade. Então esse esquema, o 3-5-2, até o 4-4-2 muitas vezes, mas principalmente o 3-5-2, você pode utilizar um atacante rápido e um atacante que pode ser um falso 9, um segundo, né, pode ser muitas vezes também jogando em movimentação. O Luciano faz essa função, às vezes falso 9, segundo atacante, né, que pode ser também. Mas o segundo, o nome, né, talvez esse ataque, não precisa ser necessariamente um 9. Então falei isso algumas vezes antes do Marcos Leonardo e sigo falando aqui como o São Paulo não trouxe esse atleta. E não significa também que o São Paulo precisa buscar um camisa 9 livre no mercado. São Paulo está com poucos recursos, né? Talvez esteja numa situação que o erro é quase zero nesse momento em contratações, não dá para você ficar errando muito em contratações, até por isso que questionei essa contratação do Rigoni, que claro que pode chegar e jogar muito bem, mas não teria trazido nesse momento, mas já que trouxe, utiliza as opções que tem. Faz um ataque com, nesse momento, Ferreira e Luciano, se o Lucas voltar a atuar, Lucas e Luciano, para mim é um bom ataque, Lucas e Luciano. Você não precisa ter um camisa 9 necessariamente. O Luciano é um cara que sabe finalizar muito bem, para mim é o melhor finalizador desse elenco. São Paulo também pode utilizar Henrique Carmo e Luciano, pode jogar com Lucas e Rigoni. Tem opções. O próprio Dineno também pode atuar nessa função, que daí já é mais um camisa 9, já é um cara para uma outra característica. O Tapia, jogar ao lado do Ferreira, ao lado do Luciano. Você tem opções de ataque, você não tem muitos camisas 9 à disposição, você tem só o Dineno. Mas nesse esquema que o Crespo utiliza, repito, não precisa necessariamente de um camisa 9. Seria muito legal o São Paulo ter um camisa 9 matador, um cara talvez como o Pedro, talvez como o próprio Marcos Leonardo, como o Caleri se estivesse à disposição, como o André se estivesse à disposição, mas a realidade do São Paulo é que deu muito azar. São Paulo deu muito azar, perdeu 3 centroavantes e é um time que está com uma dívida muito alta. O São Paulo não consegue fazer grandes investimentos. Então, infelizmente, São Paulo também não pode fazer loucuras por conta de um camisa 9, por conta de um motivo de lesão. São Paulo teve o azar de ter os lesionados, então, neste momento, também pelo fechamento da janela, vai precisar se virar com o que tem. É ruim, não é o ideal, mas o Crespo vai precisar trabalhar com o que tem
E nomes para o ataque, ele tem Luca, Henrique Carmo, Luciano, Ferreira, Tapia, Dineno, Rigoni. Tem jogadores, contei aqui 7 atletas, né? Só ver se eu contei certo. Henrique, Luca, Ferreira, Luciano, Lucas, Rigoni, Tapia, Dineno. São 8 então, né? 8 atletas pro ataque. Então, acho que dá para você montar 2 jogadores com 8 atletas à disposição, viu, Boni? Com certeza, também acho. Estou com você nessa. Acho que dá para ir com o que tem. Para a gente fechar o nosso boletim da manhã desse sabadão, o Rodrigo Matos, do UOL, né, no seu blog, lá dentro do portal UOL, fez uma descrição bastante detalhada sobre como seria o fundo de investimento para a base, né, mais ou menos uma parceria que a princípio seria feita com o grego Evangelos Marinakis, mas que agora tem tá para passar no Conselho Deliberativo, né, uma nova estrutura com a Galápagos, que é a consultoria que também fez o FDIC para o São Paulo, o famoso FDIC, para pagamento de dívidas. O valor base do investimento seria de 250 milhões de reais por um período de 5 anos. Desse total, 200 milhões seria usado só para gastos com a base, captação de jogadores, modernização de Cotia, e uma fatia de 50 milhões seria usada para pagamento de dívidas. Em troca, esse fundo, organizado pela Galápagos, estruturado pela Galápagos, teria direito a 30% do valor nas vendas futuras de jogadores são paulinos da base por 5 anos. Dentro desse fundo, os cotistas, ou seja, os investidores, seriam em sua maior parte nacionais. Em princípio, não estaria presente nesse acordo o Evangelos Marinakis, São Paulo que negociava com um empresário que é dono do Nottingham Forest, também do Olympiacos, em moldes parecidos, né? Era a negociação com o Marinakis, mas o grego que queria investir mais e pegar um percentual maior dos jogadores da base por um período mais longo, é a informação do Rodrigo Matos do UOL. O dinheiro de Marinakis chegaria a 100 milhões de dólares, mas o prazo que o grego queria é de 10 anos, segundo a apuração do Rodrigo Matos, e o Marinakis, claro, gosta de ter uma influência maior nos locais onde investe, ele que tem uma personalidade bastante excêntrica, por assim dizer, e com esse fundo da Galápagos, que ainda está por ser aprovado no Conselho Deliberativo, o São Paulo compromete um percentual bem menor dos jogadores da base. Com todos esses detalhes, eu sigo a minha opinião, e que acho que é a mesma que a sua, JP, que a gente já emitiu aqui no nosso boletim da manhã, ao longo da programação do Arquibancada Tricolor, de que é bastante perigoso, né? É 30% dos jogadores da base, mais a porcentagem que é de empresário, que é do próprio atleta, que é de sei lá quem for. Então é 30%, mais uma outra porcentagem que geralmente não é do São Paulo. Então São Paulo, numa eventual venda de todos os seus jogadores que vêm da base, ficaria com seus 40%, 50% do dinheiro. Bastante perigoso, e algo que tem que ser bastante explicado, não só nessa matéria do Rodrigo Matos, que tem muitos detalhes, mas tem que ser explicado tintim por tintim para o torcedor, como vai ajudar e quais são os riscos, também para o torcedor entender qual seria o modelo dessa negociação, né, JP? Foi um assunto até que passou talvez um pouco batido na mídia, essa questão do investimento, por conta das situações do Marcos Leonardo, as negociações do São Paulo com o Rigoni também, né? Tudo que está acontecendo no clube ao longo da semana, talvez essa notícia do fundo de investimento, que é muito importante, passou um pouquinho batido, é importante a gente ter essa oportunidade. Desculpa se eu me estender um pouquinho na minha fala, tá, pessoal? Mas não me agrada, primeiramente, para deixar claro, não me agrada esse acordo, e vou explicar o porquê. 250 milhões, tirando os 50 milhões de dívidas, como que serão investidos os 200 milhões? Não está claro. Não está claro se será um investimento apenas estrutural, se será um investimento em atletas que vão ocupar aqui a base do São Paulo, se serão atletas que chegarão já prontos para jogar, de repente, num sub-20 e já encaminhar para o profissional, se vão chegar no sub-17. E aí, por que eu estou falando isso? Se você contrata jogadores do sub-17 e sub-20, eles já estão muito próximos, né, de virar profissionais. E aí, automaticamente, você vai investir uma grana nesses caras, só que você não vai ter uma porcentagem considerável desses atletas. Porque, por conta do fundo de investimento, né, eles vão ter ali 30%, 30%, né, Boni? Perdão, estava mutado aqui. Isso, 30%. 30% que eles vão ter do atleta, né? E aí, é o que o Boni falou, fora empresário e tudo mais. O São Paulo vai ter uma porcentagem mais baixa desses atletas, vai utilizar esse investimento
de forma mais imediata, só que a longo prazo isso não vai trazer tantos benefícios, porque aí esse jogador pode ser negociado por um valor que seria melhor para o clube no futuro, só que o São Paulo vai estar preso a essa porcentagem, essa fatia que o fundo vai ter de direito sobre esses atletas. Então, não vejo como positivo, porque talvez seja, sabe aquela famosa ferida que está muito profunda e você estanca com um band-aid? Talvez seja isso que o São Paulo esteja fazendo, porque tem um dinheiro que vem imediatamente, 50 milhões para a dívida, que para o tamanho da dívida do São Paulo, desculpa, 50 milhões não vai mudar praticamente nada neste momento. São Paulo tem 1 bilhão de dívidas, 50 milhões não vai fazer muita diferença. E os 200 milhões que você vai investir na base, talvez até traga atletas interessantes, traga uma melhora de forma momentânea para a base, mas você perde uma grande fatia nos atletas da base. Uma fatia essa que poderia fazer muita diferença na dívida futura, para a situação financeira do São Paulo ao longo dos próximos anos, e você não estanca de fato, você não melhora mesmo a sua ferida, porque você talvez coloque um band-aid em uma ferida que está mais profunda. Então não me agrada esse acordo, porque primeiro que eu acho um valor baixo também, viu, Boni? Acho que o CT de Cotia, a categoria de base do São Paulo vale mais do que 250 milhões, essa fatia, no caso, desses 30% aí, acho que vale mais do que 250 milhões. 5 anos pode parecer pouco, mas é um tempo considerável. Em 5 anos você pode revelar muitos atletas que poderiam render muito para o clube, financeiramente, esportivamente. Você fica amarrado a esse negócio do fundo. E aí também não é muito claro o destino desse dinheiro, Boni. Não fica muito claro aonde que o São Paulo vai investir, se o São Paulo vai utilizar esse dinheiro para melhorar a estrutura de Cotia de fato e aí preparar essa estrutura para os próximos anos, porque depois que acabar os 5 anos do acordo com o fundo, o São Paulo vai ter um CT mais preparado para receber os atletas de uma forma melhor, para preparar esses atletas para o time profissional e também para fazer dinheiro no futuro de uma forma mais legal, uma forma mais legal, acho que não é a palavra, não estou falando legal de lei, tá? Uma forma mais adequada nessa preparação dos atletas. Então não fica muito claro esse investimento de 200 milhões, fora os 50 de dívida, né? Não fica muito claro aonde que será destinado, né? Para onde que vai esse dinheiro, se vai realmente para a contratação de jogadores, se vai para a melhora estrutural, e a gente não tem como talvez ter a dimensão do tamanho do impacto desses 200 milhões para o futuro do São Paulo, para o futuro de Cotia. Eu acho que é mais inteligente você ter o dinheiro para você investir talvez em alguns atletas, claro, né, para o momento do São Paulo imediatamente, utilizar talvez da parte esportiva, mas você precisa melhorar a sua estrutura, Boni, e aí aproveitar esse dinheiro para melhorar a parte estrutural, para ter um investimento bom a longo prazo. Porque o que acontece? Se você melhora a estrutura de Cotia, os atletas que virão nos próximos anos terão talvez mais condições para se preparar para o profissional. E aí o São Paulo pode utilizar isso de uma forma benéfica. Mas, de antemão, não me agrada esse investimento, porque acho um valor baixo, primeiramente, acho um valor muito baixo por Cotia. Segundo, não fica muito claro onde será investido esses 200 milhões. Terceiro, os 50 milhões de dívidas não vão fazer uma grande diferença nesse momento para o São Paulo. 50 milhões é menos do que o São Paulo recebeu na venda do Lucas Ferreira, que já foi uma venda que eu considerei abaixo do que poderia. Então, também tem esse ponto. Quarto ponto, essa fatia que o fundo de investimentos morde dos atletas de Cotia também não me agrada, porque 30% que eles mordem, não é que, então o São Paulo vai ter necessariamente 70% de alguns atletas. Não, eles vão pegar 30% do que o São Paulo já tem dos atletas. Ou seja, Lucas Ferreira, por exemplo, o São Paulo não tinha 100%. O São Paulo perderia 30% do que já tem. Então não é que o São Paulo ficaria com 70%. O São Paulo ficaria com 30% a menos do que tem sobre esse atleta. E isso em todos os atletas que esse fundo morderia essa porcentagem. Se o São Paulo, por exemplo, então tem 80% de o atleta tal, o fulano de tal, o São Paulo tem 80%. Esse fundo passaria a ter 30% desses 80% que o São Paulo tem. Ou seja, o São Paulo passaria a ter 50% desse atleta e não 70%. Então você tem que entender essa conta matemática. Não é que o São Paulo tem 100% de todos os atletas e passaria a ter 70%. Tem atletas ali que o São Paulo tem 80%. Era o caso do Beraldo. O Beraldo do São Paulo tinha 80%, né? E o restante. Na verdade, o Beraldo do São Paulo tinha 60%, né, Boni? Se eu não me engano, era isso mesmo. Deixa eu até ver por aqui. Eu acho que o Beraldo do São Paulo nem 80% tinha. O São Paulo tentou ter 80% porque era 60% do São Paulo, 20% do 15 de Piracicaba e 20% do atleta e do empresário. Isso.
Isso Pois mesmo, é. 60%. Então você imagina, num Beraldo da vida, o São Paulo teria 30% a partir desse fundo de investimento. Então você vê o impacto desse investimento que o São Paulo vai ter. Como eu falei, uma ferida que está aberta talvez estanque com um band-aid. E pode até que eu tenho um esparadrapo ali que segura um pouquinho. Mas depois essa ferida vai vazar. E vai ficar talvez até mais profunda. Então não me agrada esse investimento, Boni. E uma baita opinião embasada. Tô fechado com você nessa, viu, JP? Tô fechado com você nessa. Eu acho muito perigoso você colocar no mercado para empresários o maior ativo nesse momento que o São Paulo tem, que é Cotia. Enfim, com isso, a gente fecha por hoje o nosso boletim da manhã desse sabadão. JP Ferreira liberado para curtir o final de semana. E é claro que com muita informação importante, o nosso programa de hoje. JP, tamo junto, um ótimo dia, um ótimo sábado para você. Ótimo sábado para você, Vitor Boni. Ótimo final de semana, né? Como um todo. Bom divertimento, bom final de semana. Aproveite com moderação. E o pessoal do chat também. Um grande abraço. Bom final de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta aqui no mesmo horário, às 9 horas. Tamo junto. Perfeito, tamo junto, JP. Valeu a todo mundo que participou, que deixou seus comentários. Vocês nos ajudam demais. A você que deixou o seu like. E nesse final de semana não tem jogo de São Paulo, então não tem programação aqui no Arquibancada Tricolor. Nós voltamos então na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, com mais um boletim da manhã para você começar a sua semana muito bem informado. Beleza? Tamo junto. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para todo mundo. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau.